Olá, eu sou Otávio Ascar, sou produtor cultural, especializado na elaboração de projetos para editais e leis de incentivo, e criei essa videoaula voltada para você que é artista independente, que está desenvolvendo os seus trabalhos, que está a fim de se inscrever em editais, tanto públicos como privados, mas que ainda encontra dificuldade ou mesmo alguma insegurança, alguma dúvida, justamente na hora de começar, né? Então, se você está dando os primeiros passos na escrita dos editais e quer uma dica de como quebrar essa trava, né, de como começar, esse vídeo é para você. Vamos lá? Nos cursos de elaboração de projetos que eu realizo, é muito comum ouvir de artistas que estão justamente iniciando sobre essa dificuldade de trazer essas ideias que estão na cabeça, estão no coração, mas que ainda não chegaram a se transformar num projeto estruturado, né? A maioria enfrenta justamente essa trava na hora de começar. O primeiro passo sempre me pareceu ser o mais difícil, né? E justamente olhar para aquela página do Word, do Google Docs e pensar, e agora como é que eu vou começar a escrever, né? Então, desde 2020, eu venho ensinando artistas que querem começar nesse caminho dos editais para transformar suas ideias em projetos. E eu também, particularmente, pessoalmente, entendo muito bem desse desafio, porque eu também sou artista independente e enfrentei essa dificuldade no começo, né, quando eu comecei a elaborar meus projetos. E isso é porque a linguagem artística, a estética, a poética, ela tem seus caminhos próprios, né? São caminhos mais intuitivos, vem da emoção, vem da inspiração, né? De algo mais subjetivo. E aí, na hora de escrever um projeto, o caminho é outro, porque você tem que realmente estruturar questões de logística, né? São estruturas mais racionais, mais lógicas, né? Que você precisa desenhar e isso acaba, nisso você acaba ficando perdido. Então eu entendo muito bem disso. Por isso que eu criei essas 6 perguntas para começar a elaborar o seu projeto cultural, que é uma forma de você não ir direto para o texto, mas sim começar a responder em tópicos, criar rascunhos, criar um mapa mental que justamente vai te ajudar a se guiar nesse processo de escrita. Então, eu sugiro que primeiro você responda essas 6 perguntas que eu estou apresentando, né, como uma forma de começar, e responda ela em tópicos, frases soltas, antes de realmente de começar a escrever o texto para valer, tá bom? Porque essas perguntas elas vão colocar para você as informações essenciais que você precisa ter para começar a estruturar o seu projeto. Essas respostas vão servir como sementes, como rascunhos, né? Que você vai usar na hora de escrever o texto e eles vão estar ali à mão para te ajudar, justamente. Então vamos lá? Eu vou primeiro apresentar as 6 perguntas e depois eu vou detalhar cada uma delas. Pergunta número 1. O que você pretende desenvolver? Pergunta número 2. Por que pretende realizar o projeto? 3. A quem será destinado o produto gerado e com quem você trabalhará? 4. Quais demandas socioculturais o seu projeto atende? 5. Em quanto tempo ele acontecerá e quais são as etapas necessárias? 6. Onde acontecerá e por que a escolha desse local? Então vamos lá agora desenvolver cada uma dessas perguntas. A primeira pergunta, o que você pretende desenvolver? Por incrível que pareça, muitos artistas pecam justamente nesse básico, que é começar o projeto sempre apresentando de forma objetiva o que vai ser desenvolvido. Uma forma mais direta, lógica, apresentando os números, os locais, e, digamos assim, aquele resumão do projeto, falando o que vai acontecer. Eu entendo essa dificuldade de começar pelo básico, porque como artistas a gente já quer ir direto para os aspectos conceituais, para os aspectos estéticos, quer falar sobre a mensagem que a gente vai passar com aquele trabalho. Mas no caso do projeto para editais, a gente tem que começar falando pelo resumo mais objetivo mesmo. Então, quantas apresentações, quantas oficinas, em quanto tempo vai ser desenvolvido o projeto, onde vai ser. Então, você sempre resume e dá um panorama assim mais direto, apresentando principalmente os números mais essenciais do seu projeto e as informações mais básicas, né? Então, o seu projeto sempre começa por esse resuminho que vai falar o que você vai fazer, tá bom?
A segunda pergunta é: por que você pretende realizar o projeto? Essa pergunta, se você conseguir elencar alguns tópicos, algumas frases soltas, né, que te coloquem justamente essa motivação para fazer o projeto, ela vai te ajudar a escrever a justificativa. De certa forma, é o coração do projeto, né, onde você realmente vai defender a existência, a possibilidade daquele projeto. Algumas questões que você pode incorporar nessas respostas. Por exemplo, os motivos que te levaram a propor esse projeto, né? O que te motiva dentro desse projeto. O histórico do projeto, se ele já existiu ou se ele ainda é inédito, né? Quais foram os primeiros passos, as primeiras ideias, as primeiras motivações desse projeto, né? E também o seu histórico como artista também é importante falar, mesmo que você seja um iniciante, você falar por onde você começou, como que a tua trajetória te trouxe até aqui. Então é importante também contar um pouco, tanto da trajetória do projeto quanto da sua trajetória como artista. Outra coisa que você pode colocar aqui é a apresentação do contexto, tanto social como cultural, onde esse projeto será realizado, né? Sempre existe um contexto maior onde aquele projeto vai inserir. Então seria legal você dar uma analisada, dar uma pensada e conseguir descrever um pouco sobre esse contexto onde o projeto vai ser realizado. Outra coisa que você pode falar é sobre as problemáticas que o projeto pode ajudar a solucionar, né? O projeto ele sempre vem como resposta a alguma questão, alguma problemática, alguma demanda que ele vem justamente para tentar solucionar, para tentar atingir, para tentar impactar de alguma forma. Outra coisa que você pode colocar aqui nessa pergunta é a relevância e a importância que esse projeto tem justamente para esse contexto, né? Então, por que ele é relevante, né? Por que ele é necessário para acontecer? Isso é bem interessante você falar também. Outra coisa é falar dos impactos mesmo, mais diretamente, né? O que esse projeto pode trazer enquanto resultado, né? Que resultado ele pode trazer para dentro daquele contexto, ou que resultado ele pode trazer para dentro dessa demanda específica que você está colocando como o porquê desse projeto, né? Mais uma coisa que você pode colocar aqui é a capacidade artística e técnica, tanto sua quanto dessa equipe que vai realizar o projeto com vocês, né? Então, para você descrever que a equipe ela é capacitada para realizar o projeto e explicitar, né, o porquê que ela é capacitada. Outra coisa que você pode falar também é sobre os méritos desse projeto, os diferenciais, se ele tem algum tipo de originalidade, né? Se ele está propondo algo que seja inédito, se ele vai ter algum desdobramento futuro, né? Depois que o projeto especificamente acabar, ele vai continuar. Por exemplo, se ele continuar, é legal você falar. E claro, né? Muito importante você falar também das paixões que movimentam o projeto, que movimentam você dentro desse projeto, as missões maiores que esse projeto também se inclui, as visões pessoais que você tem que também mobilizam esse projeto. Claro que você não precisa inserir tudo isso que eu estou falando, tá? É só você escolher aquelas que mais têm a ver com a sua proposta e que poderiam entrar aqui, né? Então todos esses tópicos que você vai elencando, essas frases soltas que você vai elencando aqui, elas vão te ajudar depois a escrever uma boa justificativa para defender o seu projeto. Então vamos à terceira pergunta, que é: a quem será destinado o produto gerado pelo projeto e com quem que você vai trabalhar? Essa pergunta aqui ela vai te ajudar, primeiramente, a definir o público-alvo do projeto, que é algo assim essencial para a gente entender para quem esse projeto é direcionado, né? Quanto mais detalhado o público-alvo, mais certeiro e mais coeso o seu projeto vai se tornar. Que aí você vai mostrar que você está realmente atento àquelas comunidades, aos grupos, aos nichos, né, aos perfis de pessoas que o seu projeto vai atingir. Você tem que tomar muito cuidado com as generalizações. Esse é sempre o maior erro que os artistas que vão escrever projeto cometem nessa parte, né? Que é generalizar demais, falar que vai atingir o público da cidade como um todo, sendo que é muito difícil você atingir um público muito amplo, né? Tem sempre alguém que vai ter mais interesse ou alguém que você vai realmente direcionar o projeto
de uma forma mais precisa. Então, quanto mais você conseguir detalhar esse público-alvo, mesmo que sejam vários público-alvos, você sempre começa pelo que é mais prioritário e vai ampliando para um público mais geral. Além disso, esse quem também se refere a com quem você vai trabalhar, né? Então é importante você ter esses dois lados no projeto, né? Tanto quem você vai atingir, tanto com quem você vai trabalhar. E é importante você apresentar essa equipe do projeto, que é isso que vai demonstrar a capacidade profissional de realização desse projeto. Claro que você não precisa ter equipe 100% fechada na hora de mandar o projeto, mas é bom que pelo menos as principais funções, aquelas mais essenciais, aquelas que são mais de liderança do projeto, estejam mais definidas possível, né? E é importante que os currículos dessas pessoas mostrem a capacidade profissional delas para poder gerenciar, para poder tocar esse projeto, né? Essa capacidade profissional tem que ser compatível com o grau de desafio e também o tamanho desse projeto. Então essa pergunta é muito importante para a gente falar a quem o projeto vai atingir e com quem que ele vai trabalhar. A quarta pergunta é uma pergunta bastante importante, que é: quais demandas socioculturais o projeto atende? Bom, o objetivo de quase todos os editais é funcionar como uma política pública, né, ou privada, enfim, uma política social para a cultura. Isso parece óbvio, né? Mas é importante a gente frisar isso porque é com essa mentalidade que você deve pensar o seu projeto, né? O que isso quer dizer? Vamos lá. Quer dizer que você vai buscar, então, criar pontes entre o seu trabalho artístico ou seu evento cultural, enfim, entre essa sua estética, essa sua poética, esses seus conceitos, as suas mensagens artísticas mesmo, que são mais pessoais, né? Junto a isso, com os diversos objetivos que permeiam as políticas públicas, né? Você tem que pensar que também você está oferecendo isso para alguma comunidade, está oferecendo isso para a população, né? Não é uma coisa voltada apenas para o seu trabalho, mas ele também tem que abrir perspectivas para a população, enfim, para as comunidades, para os grupos que você está buscando atingir, né? Então você tem que pensar o seu trabalho também com uma perspectiva que seja social ou sociocultural. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de algumas demandas ou algumas problemáticas que são problemáticas socioculturais, né? A gente está falando de Brasil, a gente pensa que existem ainda muitas demandas relacionadas à cultura que são sociais, né? Que tem a ver com questões sociais, como, por exemplo, a baixa incidência de práticas ou de políticas culturais entre a população de uma determinada região, né? Então a gente sabe que na maioria das cidades brasileiras existe uma diferença, né, muito grande entre regiões mais centrais e periferias, que isso afeta o acesso à cultura. Então às vezes você responde a uma demanda sociocultural levando o trabalho até uma determinada região que não tem tanto acesso. Isso é responder a uma demanda, né? Outra demanda poderia ser a escassez de espaços ou de centros culturais ou de teatros ou de cinemas e museus em determinada região ou entre determinada população, ou mesmo a dificuldade de acesso a esses espaços, né? Também é uma demanda sociocultural que o seu projeto pode sim responder. Outra demanda que você poderia responder é em relação a uma oferta de opções culturais em determinada região ou entre determinada população, ou mesmo a falta de conhecimento de que aquele espaço existe ali, de que é possível de ir até ele, né? Outra demanda é você falar sobre tentar fazer ações culturais que sejam gratuitas ou com ingressos a preços populares para tentar diminuir as barreiras culturais, né? As barreiras financeiras que existem no acesso à cultura. Ou então você falar de um público-alvo específico que está mais apartado da produção cultural, que não tem acesso a determinadas produções. Isso são alguns exemplos, mas claro, existem muitos outros exemplos de demandas que cruzam aí as questões sociais com as questões culturais que o seu projeto pode responder, né? Então é importante que o seu projeto ele consiga mapear uma ou mais dessas demandas que tem a ver com ele. Claro, você não vai responder a demandas socioculturais que não tem nada a ver com a sua estética, com a sua poética ou com o seu evento, né? Você vai tentar justamente criar pontes entre essas duas coisas para pensar o que ele pode atender para além da própria estética dele.
tentar chegar no público-alvo da melhor forma possível. Então, você estudar, você refletir, você pensar sobre demandas socioculturais que o seu projeto pode responder, ou sobre também as próprias questões internas do espetáculo que se conectam com questões sociais, ou o seu show, o seu livro, enfim, o seu produto cultural. Todo produto sempre se conecta com alguma questão social, então você tem que tentar identificar para buscar a ponte, né, entre essas duas coisas. E essa pergunta ela é essencial para você pensar a justificativa, para você pensar justamente a essência do seu projeto e como que ele está dialogando com essa política cultural, tá bom? Então vamos à quinta pergunta, que é: em quanto tempo o seu projeto acontecerá e quais são as etapas, os passos necessários do início até o fim dele? A maioria dos editais vai ter um período máximo de realização aí de 12 meses, justamente porque a periodicidade que eles saem, a maioria deles é anual, né? Alguns vão ter menos, outros vão ter a mais, mas essa é a base, 12 meses no máximo que você precisa realizar o seu projeto. Então, pensar essa gestão do tempo e conseguir estruturar essa linha do tempo do projeto, né, de forma sequencial, isso é uma estratégia essencial para você demonstrar que você tem capacidade técnica para gerir esse projeto, né? Porque as principais variáveis de um projeto que você tem que calcular é o tempo e o dinheiro. Então, a questão do tempo é muito essencial, que é para você mostrar que você realmente sabe do que você está falando e sabe como você pode estruturar esse projeto cronologicamente para que ele possa acontecer da melhor maneira possível. Então, quando você consegue organizar bem o tempo e mostrar isso, deixar isso numa sequência que é possível de entender, você vai provar para quem está avaliando o seu projeto que você sabe sim quais são os passos necessários para você realizar esse projeto com a complexidade que você está aí planejando para ele, tá? Então, no cronograma de um projeto, quanto mais detalhado, mais esses passos são colocados de forma detalhada mesmo, sequencialmente, melhor, porque aí você vai demonstrar que você realmente entende do que você está falando. Mas o mais importante mesmo é você, no mínimo, elencar aqueles passos essenciais para o projeto acontecer de acordo com a característica dele, né? Então, é muito importante que você deixe o seu projeto com um tempo de execução bem ajustado. Ele não pode ser muito apertado, mas também não pode ser muito alongado, né? E também é importante não estar tão apertado para você não ter que depois pedir prorrogação. E geralmente essa prorrogação ela é limitada. Você pode pedir só mais um mês, e às vezes aquilo não é o suficiente para você terminar, né? Então, deixe um respiro no projeto também, porque você não tem que fazer ele com um tempo tão apertado que às vezes imprevistos acontecem ou você precisa mudar o planejamento ali em cima da hora. Então, deixa ele com um bom respiro para que você tenha autonomia depois para mudar se for necessário, né? A maioria dos projetos pede que você coloque os meses de forma genérica, ou seja, mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante, né? Porque nem sempre você vai ter a certeza de que vai acontecer exatamente naquele mês que você planejou, e tudo pode mudar também, né? Você pode ir adaptando o projeto com o tempo que você vai tendo aí para realizar, certo? Mas você precisa então começar a organizar o cronograma por essa pergunta, né? Para tentar estabelecer uma sequência aí, um rascunho de uma sequência de tempo para você pensar mais ou menos quanto tempo você precisa. E claro, isso vai impactar no orçamento, porque quanto mais meses, mais você precisa dividir aquele dinheiro que você tem para fazer. Então, o seu tempo tem que estar bem ajustado aí, tá bom? E por fim, a última pergunta, que é: onde acontecerá e por que a escolha desse local? Essa pergunta aqui ela é importante para você territorializar o seu projeto. Ou seja, que você tenha uma compreensão muito definida de qual é o território, quais são os territórios que você pretende atingir, que você pretende impactar, que você pretende construir algo naquele território. Mesmo que não seja um lugar já definido, tipo, que você não saiba exatamente qual é o espaço, qual é o bairro, qual é a comunidade, enfim, o ideal é que pelo menos você pense em um perfil de local. Então, que tipo de perfil é esse? Locais têm diferentes características, têm diferentes características sociais, espaciais, enfim. Então, qual é o perfil de comunidade, de território que você quer atingir?
se você não tiver ainda definido. É importante que você pelo menos pense nisso e consiga descrever no seu projeto, né? Porque aí você evita que o local do projeto fique muito genérico, muito indefinido. Isso é um erro bastante comum, as pessoas colocam como público da cidade X ou Y, mas é muito difícil você atingir um público de uma cidade inteira, né? Sempre tem alguém que vai se interessar mais ou que vai se interessar menos, como eu falei lá na pergunta do público-alvo, né? Então, não deixe o seu território muito genérico, né? É importante que você, pelo menos, consiga definir um perfil para ele, né? E claro que esse perfil do projeto tem que estar conectado com a proposta dele, né? Não pode o projeto ir para um lado e a escolha do território ir para outro, né? Você tem que tentar também fazer algo coerente em relação à escolha do seu projeto, né? Do local onde o projeto vai acontecer. Bom, essas foram as 6 perguntas para você começar a escrever o seu projeto cultural. Se você responde essas perguntas, como eu falei, a partir de tópicos, de frases soltas, de pedaços de texto que você vai pegando de outros lugares, de repente de outros textos que você já escreveu. Enfim, ele fica como um mapa mental, né, que vai te ajudar, vai te guiar nessa escrita do projeto, para você não ter que ir direto tentar escrever um texto já com começo, meio e fim do nada, né? Então é importante que você crie esse rascunho para você a partir dessas perguntas, que elas vão te embasar para a escrita do seu projeto, né? E vai te destravar aí nessa escrita, que muitas vezes a maior dificuldade é justamente começar a mapeá-lo. Então, a partir desse mapa que você vai construir a partir dessas 6 perguntas, você vai ter mais condições de elaborar o seu projeto. E claro, apesar disso aqui ajudar você a começar, né, te dar uma base, é importante também que você sempre busque mais capacitação, mais especialização. Tem muito conteúdo na internet sobre elaboração de projeto que você pode acessar, que pode te ajudar, tanto em texto quanto em vídeos no YouTube, enfim. A internet possibilitou que a gente tenha muito mais acesso às possibilidades de elaboração de projeto. Tem muita gente interessante aí que também está oferecendo, né, técnicas, perspectivas, possibilidades de elaboração de projetos, e o legal é que você consiga também acessar esses conteúdos da forma mais diversa possível. Então, se você quer realmente entrar nesse processo dos editais, né, nessa dinâmica de inscrição em editais, é muito importante que você também estude cada vez mais, se especialize cada vez mais, vá fazendo curso, vá vendo conteúdos sobre o assunto, né? E eu recomendo muito, sim, que as pessoas, que os artistas, principalmente quem é artista independente, né, que está aí tentando alavancar o seu trabalho de forma autônoma mesmo, né? Ou que realmente se conecte com alguma causa social, é muito legal, é muito interessante que você consiga acessar a política de editais que vem se fortalecendo cada dia mais aqui no nosso país, né? E além disso, também é muito importante que a gente se conecte politicamente com outros artistas, com gestores, com legisladores, né? Com governantes, para que a gente fortaleça cada dia mais a política de editais, né? Claro, ela tem muitas problemáticas também, nem tudo é perfeito, mas é uma política que cada vez mais vem democratizando o acesso aos recursos, né? Vem capilarizando para que cada vez mais todos os estados, todos os municípios consigam ter uma política cultural própria. Então, são coisas que a gente vem lutando aí há muito tempo, né? Essa política de editais, para que a gente tenha cada vez mais artistas produzindo e mais política cultural para a arte, para a cultura em geral também, tá bom? Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você quiser também me seguir lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você saiba quando eu possa dar um curso aí, por aí, e também consiga acessar cada vez mais conteúdos sobre elaboração de projetos junto comigo, tá bom? Eu sou o Otávio Ascar, agradeço aí pela atenção de vocês, espero ter ajudado e vá a fundo na sua ideia de começar a elaborar projetos para cada vez mais você conseguir ter autonomia e financiamento para suas ideias, tá bom? Um abraço e até a próxima.